Vamos ler a partir do versículo 18 até o 23. Êxodo capítulo 33, versículos 18 a 23. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, a rocha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa rocha ferida, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Vamos orar. Querido Deus, bendito Pai, no maravilhoso nome do Teu Filho Jesus, nós estamos aqui reunidos. Este nome que temos adorado, exaltado aqui neste lugar. Senhor, vem honrar o Teu nome entre nós, por meio da Tua palavra. Tu és o nosso maravilhoso pastor. Tu és o nosso supremo pastor, nosso bendito pastor. Então leva-nos agora aos pastos verdejantes das revelações da Tua palavra, do alimento que nós precisamos para a nossa vida. Leva-nos às águas tranquilas de descanso e refrigera, Senhor, a nossa alma. Nós precisamos, Senhor, nesse tempo. Em nome de Jesus, peleja sobre nós com a Tua palavra e prevaleça, Senhor. Que ao final dessa palavra estejamos nós rendidos aos Teus pés. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, vamos dar continuidade a este assunto que temos estudado aqui, nos capítulos 32 e 33 do livro de Êxodo. Vamos dar continuidade à palavra que foi ministrada pela manhã, onde nós vimos Moisés diante de Deus no seu tabernáculo. E vimos que esse tabernáculo de comunhão, de intimidade e de revelação, ele é constituído de 3 pilares que são revelados aqui nesse capítulo 33. Os caminhos de Deus, a presença de Deus e a glória de Deus. E aqui acredito que nós podemos fazer uma pergunta a nós mesmos. Será que na minha vida eu tenho esse tabernáculo? Será que há um tabernáculo na minha vida de comunhão, de revelação com Deus? Será que essas bases que nós vimos aqui, deste tabernáculo de Moisés, são as bases da minha vida? Os caminhos de Deus, os seus atos governamentais, eles também me governam? Os caminhos de Deus têm sido revelados a mim? A presença de Deus é a minha prática de vida? É a minha disciplina de vida? A glória de Deus é a minha obsessão? É o meu anelo? Eu creio que nós precisamos fazer essas perguntas, meus amados irmãos.
Temos nós esse lugar secreto com o Senhor? Temos nós o lugar que nós conseguimos entrar e estar com o Senhor? O Senhor nos vê neste lugar secreto de oração, comunhão e de intimidade? Meus amados irmãos e irmãs, eu digo para vocês, se este assunto não nos constrange, não nos leva a uma reflexão profunda, a uma avaliação da nossa vida diante de Deus, nós corremos o risco de viver religiosidade e não realidade espiritual. Nós corremos o risco de viver a vida cristã na base do espiritualismo e não da espiritualidade. Essas coisas são sutis. A gente confundir realidade espiritual com religiosidade, espiritualidade com espiritualismo. Quando você estuda o ministério do nosso Senhor, você vai ver que o que havia naquele tempo em Israel era religiosidade e espiritualismo. Não havia realidade espiritual. Não havia uma espiritualidade profunda. E o nosso Senhor, durante todo o seu ministério, Ele teve que lidar com essa hipocrisia, com essa dissimulação. Como eu disse ontem à noite, esses dois acontecimentos que todos passamos aqui no nosso país, a pandemia, como também todo esse movimento de eleição, veio provar a hipocrisia, a dissimulação, a religiosidade e o espiritualismo de muitos cristãos. Veio revelar aonde temos colocado o nosso coração. Então tudo isso é muito sério, porque agora nós estamos diante de uma palavra que ela nos confronta. Tenho eu aqui, eu tenho na minha vida esse pilar, os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são os seus atos governamentais. Os caminhos de Deus têm a ver com o seu plano, com o seu propósito, com a sua vontade suprema e soberana. A presença de Deus, a presença real, aquilo que me constrange a viver a vida cristã, aquilo que eu cultivo, aquilo que é minha disciplina de vida, aquilo que forma o meu caráter espiritual, aquilo que eu batalho todos os dias para viver e não perder. Paulo, quando ele escreveu a Epístola aos Filipenses, ele vai tratar deste assunto, da presença de Deus, como a disciplina da presença de Deus, nessa carta. A disciplina da presença de Deus, a disciplina da presença de Cristo. Quando ele trata no capítulo 1, Cristo é minha vida, ele fala de Cristo sendo engrandecido no seu corpo. Será que Cristo tem sido engrandecido no meu corpo, no meu viver? Será que esse engrandecimento da vida de Cristo, ele se expande, ele aprofunda? No capítulo 2, ele vai tratar do tema Cristo, o meu padrão, o meu modelo. Cristo é o nosso modelo de homem, de vida. Cristo tem sido o modelo que nós perseguimos, que nós lutamos, o modelo pelo qual nós oramos. No capítulo 3, o assunto é Cristo, o meu alvo. Ele tem sido o nosso alvo. Ele é aquele grande e luminoso farol diante de nós, aquele farol que nós caminhamos na sua direção. Temos consciência disso? E no capítulo 4 ele vai tratar do tema Cristo, meu tudo. Será que Ele é o nosso tudo? Esses 4 temas, eles são como que 4 pilares para nós entender a doutrina da presença de Deus, ou da disciplina da presença de Deus. E por último, o nosso assunto de hoje, a glória de Deus. Esta oração que Moisés faz, mostre-me tua glória. Mostre-me tua glória.
E Deus diz: não me poderás ver a face. Vamos entender isso, irmãos. Vamos compreender isso de uma maneira muito clara na palavra de Deus. Primeiro, lembre-se, aqui o Espírito Santo está nos mostrando 3 degraus da espiritualidade profunda e elevada, que é sinônimo desse tabernáculo de Moisés. 3 degraus. Porque a vida cristã, ela é ascensional. Na vida cristã você não para. Quando você pensa que está parado na vida cristã, na verdade você está retrocedendo. Então escute, na vida cristã você não para. Na vida cristã não pense que você está estagnado. Quando você pensa que está estagnado, você está retrocedendo. Então sejamos cuidadosos com isso. A vida cristã é ascensional. Quando Paulo escreve, aqui nessa carta que eu acabei de citar esses 4 pontos, os 4 pilares da disciplina da presença de Deus, ele diz nos versículos 13 e 14, irmãos, quanto a mim, eu não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço. Aí ele vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele está falando aqui, irmão, sobre o modelo de vida cristã. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e mais ainda, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana. Essa palavra soberana, infelizmente, ela foi uma infeliz tradução do texto original, porque ela não existe no texto original, soberana. A palavra é anos, no texto grego, é ascensional vocação. Nós temos uma vocação para o alto. Não adianta você ficar insistindo, e falo aqui de maneira muito cuidadosa, se existem pessoas aqui, que você está flertando com o mundo, flertando com o pecado. Se você tem passado boa parte desse ano passado, e vou me restringir a isso, flertando com o mundo, brincando de ser cristão, usando disfarces mundanos. Se há pessoas aqui, que na sua vida secreta, no seu quarto fechado, que não é um tabernáculo com esses pilares, mas tem sido, na verdade, uma tenda de mundanismo e perversidade, e você acha que está enganando Deus, você não está enganando Deus, você está enganando é você mesmo. Se você tem recusado viver esse tabernáculo, se você tem recusado a disciplina da espiritualidade profunda, e você tem vivido na superficialidade daquilo que é o mundo e o mundanismo, eu digo para você, o Senhor está falando com você nessa hora de maneira urgente. Escute isso. Nosso caminhar é ascensional. Nossa vocação é para o alto. Você é um filho de Deus. O Senhor morreu lá na cruz do Calvário. Esse último cântico que os irmãos nos conduziu a adorar nos mostra isso. O sangue que foi vertido para te salvar. Você já imaginou as palavras da cruz? Você já meditou nelas? Aquelas 7 palavras da cruz? Você consegue se lembrar quando Jesus disse assim, Deus meu, por que me desamparastes? Você já estudou a altura, a largura, o comprimento e a profundidade só dessa palavrinha, me, aqui nessa frase? Me. Esta palavra esconde nela o grande mistério da cruz. Me abandonastes. Ele foi abandonado pelo Pai lá na cruz. Como dizia Lutero, Deus abandonado pelo próprio Deus. Charles Wesley cantou assim, ó que mistério, morre o imortal. Consegue entender isso? Ele fez por você. Ele não fez para que você vivesse uma vida cristã medíocre, uma vida cristã periférica,
uma vida cristã mundana. Ele fez tudo isso para que você vivesse uma vida cristã triunfante, uma vida cristã cheia dele, cheia de afeições por ele, cheia de anelos por ele, cheio de desejo de desfrutar da glória dele. Ou você pensa que quando você chegar lá na glória, quando nós chegarmos lá na glória, Cristo será estranho para nós. Você vai olhar para ele assim, meio que longe, vendo as pessoas aproximando, rendendo, e você meio assim, escanteado. Esse tipo de pessoas não vai estar lá, irmãos. As pessoas que estarão lá serão aquelas que vão dizer: ele é exatamente tudo aquilo que o Espírito Santo comunicou no meu coração. Você vai ver que ele é tão íntimo a você. Você vai ver que ele é exatamente aquilo que o Espírito Santo trouxe. Sabe quando a gente cantava aqui para ele? Sabe aquelas afeições? Sabe quando você estava cantando aqui, eu penso que talvez todos nós aqui estivéssemos aqui cantando com lágrimas nos olhos. Eu acho que é impossível alguém aqui ter o mínimo de compreensão espiritual, não ter cantado aqui com lágrimas nos olhos. Sabe, irmãos, são as afeições de Cristo que o Espírito Santo comunica no nosso interior. Quando você chegar lá diante dele, você vai ver que ele é tudo aquilo que o Espírito Santo testemunhou no seu coração. Não vai ser alguém estranho. Ele vai ser muito íntimo nosso. Você vai sentir muita intimidade com ele. Ele saberá o seu nome. Aliás, ele já escolheu um novo nome para você. Ele vai te chamar por aquele novo nome. Então veja isso, irmãos. Aqui nós temos algo muito especial nesse texto. Mas eu quero andar um pouco com vocês. Vamos voltar aqui nesses 3 pilares para a gente concluir e dar mais um passo além. Nós fomos chamados para viver uma vida ascensional, uma vida espiritualmente profunda e elevada. Então veja bem, primeiro aqui eu digo para vocês, se não conhecermos os caminhos de Deus, jamais desfrutaremos da presença de Deus. E segundo, se não desfrutarmos da presença de Deus, escute isso, é impossível experimentarmos a sua glória. Mas você pode me questionar agora, sentado aí onde você está. Irmão, mas o Senhor disse para Moisés que ele não iria ver a sua face. Ele queria ver a glória de Deus, e Deus disse que não iria revelar para ele a sua face. Nós precisamos ler esses textos com muito cuidado. Está óbvio aqui. Moisés não podia ver a plenitude, mas Deus, ele feriu uma rocha. Ele feriu uma rocha. Ele disse que Moisés iria ver ele por trás, através de uma rocha ferida. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, ele vai dizer para nós que havia uma rocha que seguia este povo pelo deserto, e aquela rocha era uma teofania de Cristo. Você imagina, irmãos, quando você estuda toda a cristologia do Velho Testamento, você vai ver que de Gênesis a Malaquias, Cristo está presente na história do povo de Israel. Estude sobre o anjo do Senhor, o anjo da sua face, o anjo da sua presença. O anjo do Senhor é uma cristologia. Estude sobre Melquisedeque, é uma cristofania. Ele sempre esteve presente. Ele sempre esteve presente. Então veja isso, irmãos. Vamos examinar um pouco sobre a glória de Deus. Vamos entender um pouco sobre isso na nossa experiência hoje. O que a Bíblia diz sobre essa experiência de Moisés e a nossa. Deixe-me colocar um texto em 1 Timóteo capítulo 1 e o versículo 11. Por favor, lê esse texto. Nós vamos fazer uma tradução de uma palavra que, acredito, vai trazer uma luz muito importante para o nosso coração. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11.
apenas essa frase: segundo o Evangelho da glória do Deus bendito. Eu não vou fazer uma interpretação doutrinária do texto, eu vou extrair uma palavra aqui para ela abrir um caminho para nós. Está vendo essa palavra aí, bendito? O Evangelho da glória do Deus bendito. Aí no texto original grego é makairos, da onde vem a palavra feliz. O Evangelho da glória do Deus feliz. Não é interessante isso, irmãos? Agora vamos tentar entender isso. A glória do Deus feliz está no seu Evangelho, nas boas novas. Agora, o que é glória? Primeira coisa que você tem que saber: glória é aquilo que faz de Deus, Deus. Glória é aquilo que faz de Deus, Deus. Glória é Deus expresso. Então nós temos um aspecto objetivo e temos um aspecto subjetivo da interpretação dessa palavra. O aspecto objetivo: glória é aquilo que faz de Deus, Deus. Mas existe um aspecto subjetivo: glória é Deus expresso. Uma outra maneira de traduzir isso é o seguinte: glória é a recuperação, é a manifestação da satisfação de Deus no meio do seu povo. Deus não contém sua glória para si. O seu prazer é expressar a sua glória. E digo para vocês, o prazer de Deus não é expressar sua glória no universo. O prazer de Deus é expressar sua glória no meio do seu povo. E vamos caminhar bem devagar. Observe, a primeira vez que a palavra glória aparece no Novo Testamento, e aqui quero usar um princípio da erudição, da interpretação bíblica, onde muitos, no passado, quando não se falava nem de hermenêutica, os grandes eruditos do passado, eles usavam alguns princípios de interpretação, que nós chamamos de princípios da erudição da interpretação bíblica. E aqui há um princípio que chama-se princípio da primeira menção. A primeira vez que a palavra glória aparece no Novo Testamento está em Lucas, no capítulo 2, versículos 10 a 14. Se você quiser abrir, eu espero, e nós vamos ler juntos. Lucas, capítulo 2, versículos 10 a 14. Vamos ler. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Que lindo isso aqui, irmãos. Glórias a Deus nas maiores alturas. A primeira vez que a palavra glória aparece no Novo Testamento é porque agora Deus encontrou o homem para a satisfação de todo o seu prazer na terra. Mas vamos lá, bem devagar a gente vai caminhar aqui. Então aqui, nesse texto, nós temos a primeira menção da palavra glória, porque o Deus Filho encarnou. Agora vamos a uma outra lição importante. Veja no versículo 14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Essa frase, a quem Ele quer bem, no texto original é apenas uma palavra, eudóquia, da onde você vai interpretar lá em Efésios,
no capítulo 1, versículo 5, beneplácito. Beneplácito. É muito importante tudo isso, porque a satisfação de Deus está naqueles a quem Ele quer bem. Paulo vai dizer assim em Efésios 1,5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo, de acordo com o seu prazer, de acordo com o seu prazer para aqueles a quem Ele quer bem. Aí no versículo 9 ele diz assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu prazer, o prazer para aqueles a quem Ele quer bem. É isso que está escrito. O prazer que Ele, ou aqueles a quem Ele quer bem, foi o prazer que Ele propôs em seu Filho. Nós estamos construindo todo esse argumento. Agora, deixe-me um terceiro ponto. Irmãos, então o que quer dizer o Evangelho da glória do Deus feliz? O Evangelho da glória do Deus feliz é as boas novas. Essas boas novas, ela escancara o coração de Deus para nós e nos revela que tudo aquilo que Deus tinha de satisfação, de prazer, que Ele, por toda a eternidade, Ele teve em si mesmo, agora Ele doa para nós. O que eu quero dizer, irmãos, é que a glória desceu. Agora a glória desceu. Deixe-me colocar 2 textos para argumentar isso aqui para vocês. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 14 e 18. Veja que coisa linda nós vamos entender aqui. O Evangelho da glória do Deus feliz. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 14 e 18. Diz assim, e o verbo se fez carne, e habitou, a palavra aqui é tabernaculou, e habitou. Agora, irmãos, nós temos um tabernáculo. Moisés não tinha o seu tabernáculo, nós agora temos o nosso tabernáculo. O nosso tabernáculo é Cristo. Escute, o nosso tabernáculo é Cristo. Ele veio e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Agora veja essa frase, vimos a sua glória. Então a glória pode ser vista. Moisés não viu, porque ela ainda não tinha encarnado. Agora a glória encarnou. Irmãos, por isso que eu digo para vocês, nós não podemos aceitar um evangelho de quinquilharia, um evangelho de migalhas, um cristianismo de periferia e de superficialidade espiritual. Você consegue entender o privilégio que nós temos na graça? Moisés estava debaixo da lei. É só você pegar 2 Coríntios, ler o capítulo 3 e o capítulo 4. Você vai ver que o capítulo 3 e o capítulo 4 compõem um assunto só. No capítulo 3, o Espírito Santo vai fazer um paradoxo entre a espiritualidade da lei e a espiritualidade na graça. E ele vai dizer que quando a glória do Senhor se manifestava na face de Moisés, ele tinha que cobrir o rosto, porque o povo não podia ver aquela glória. Quando inicia o capítulo 4, de 2 Coríntios, ali ele vai falar sobre o ministério do Espírito. E o ministério do Espírito é esse, revelar para nós Cristo, por meio de um tesouro em vasos de barro. Esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse é o ministério do Espírito, trazer para nós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então escute aqui, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Agora, por favor, versículo 18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ora, meus irmãos, perceberam um aparente contraste aqui?
No versículo 14 diz: vimos a sua glória. No versículo 18 diz: ninguém jamais viu a Deus. Agora eu quero que você preste atenção, porque nós vamos para a interpretação. Veja o grande significado e a conexão que existe entre esses dois versículos. Versículo 14: vimos a sua glória. Versículo 18: ninguém jamais viu a Deus. Agora vamos prestar atenção em detalhes pequenos aqui. Para isso eu quero lembrar vocês, no versículo 18 de Êxodo 33, Moisés diz assim: rogo-te, mostre-me tua glória. Versículo 20: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Versículo 23: depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Vamos entender isso, irmãos. Vamos compreender. Veja algo aqui. Esta glória encarnada, esta glória que tabernaculou, esta glória que para nós é uma pessoa encarnada, esta glória aqui, só é possível nós vermos esta glória por meio daquele que está no seio do Pai. Aqui existe um ponto muito importante, eu preciso chamar a sua atenção. Esta glória encarnada na pessoa do Senhor, nós só podemos ver por meio dele. E por quê? Porque ele é aquele que sempre esteve no seio do Pai, mesmo na sua encarnação. Este é um segredo glorioso da vida do nosso Senhor. E aqui quero mostrar algo para vocês. Por favor, meus irmãos, irmãs, olhe aí na sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 17, o versículo 24. Vamos olhar as palavras do nosso Senhor. Não são palavras que você pode ler de qualquer maneira. Sabe aquelas porções da Bíblia que você precisa tirar a sandália dos pés? Esta é uma delas. Nosso Senhor está intercedendo pela sua igreja. Aí ele vai dizer assim, versículo 24: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, está vendo aí? Versículo, lembre-se, João capítulo 1, versículo 18. O que está em João capítulo 1, versículo 18? Só lembrando, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. Deixe-me fazer uma interpretação. Essa palavra unigênito aqui, ela não pode ser traduzida apenas como o Filho único de Deus, o único Filho. Esta palavra foi colocada nesse texto aqui para dizer que Ele é o único capaz de revelar Deus. Estão vendo? Então nunca olhe para... Continue com a sua Bíblia aberta em João 17, eu só estou citando. Nunca tome esta palavra unigênito, no capítulo 1 de João, versículo 18, para fazer uma referência a Jesus como Filho único de Deus, mas como aquele único, Ele é o único capaz de nos revelar Deus. Então vamos agora, que está no seio do Pai. Então quando Jesus diz assim, nesta maravilhosa oração, aonde eu estou, de maneira hermenêutica, o Evangelho de João vai nos mostrar que o lugar sublime do desfrute de Jesus, mesmo quando ele esteve encarnado na terra, era o seio do Pai, o recôndito do Pai, o lugar mais profundo da sua comunhão com o Pai. Agora, olha o que ele diz: onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória, a glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Lembre, irmãos, Deus disse para Moisés: você não poderá ver minha face. Mas aqui Jesus está dizendo para nós, que nós podemos ver a face do Pai. Lembra quando Filipe perguntou para Jesus em João 14, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O que Jesus disse para ele? Olhe para mim. Olhe para mim.
ali estava a expressão exata de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26, está assim: façamos o homem conforme a nossa imagem. Versículo 27, criou, pois, Deus o homem conforme a sua imagem. A imagem de Deus é Cristo. Moisés não podia ver naquela hora. Irmãos, digo para vocês, isso não é uma doutrina que nós podemos desprezar. O que tem empobrecido muito o cristianismo nos nossos dias é que nós temos nos afastado da revelação profunda das Escrituras. Temos procurado ficar na periferia. O que o Espírito Santo nos quer mostrar nesse tempo, que a despeito de apostasia, a despeito de tanta indiferença, a despeito de tantos ataques malignos, de tantos dardos inflamados de Satanás, a despeito de tantas oposições, a despeito de tantas comunidades que estão enfrentando desânimo, eu quero dizer para nós, o Senhor está abrindo o seu coração para nós nesses dias, em especial nessa hora. Nós podemos sim permitir que o Espírito Santo, Ele revele mais da face, da glória da face de Cristo no nosso coração. Isso traz regozijo, isso nos fortalece, isso cura todo o desânimo, toda tristeza, toda frustração, toda decepção, toda frieza, toda indiferença, toda negligência, toda apatia, toda apostasia, tudo isso pode sair do nosso coração, à medida que o Espírito Santo, Ele vai trazendo aquelas nuances gloriosas da face de Cristo e colocando no nosso coração. Porque Jesus está dizendo, aonde eu estou, Ele orou por isso. Ele orou por isso, irmãos. Ele orou para que nós tivéssemos esse lugar de desfrute nele. É um grande erro você traduzir, interpretar a vida cristã com base em religiosidade. Vida cristã é realidade espiritual. Você pode até dizer, e eu já ouvi cristãos dizerem isso, Luiz, para aqueles irmãos era fácil para os apóstolos, fácil para Paulo, que o Senhor teve que se revelar a ele, e nós? Lembra que Pedro disse, aquele a quem não havendo visto, a mais. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? A mais pequena expressão que nós temos de amor a Cristo, tem um peso tão grande para Ele, de satisfação, saber que nós, diferentemente dos nossos irmãos do passado, daqueles que viveram com Ele e andaram com Ele, nós não tivemos a mesma experiência de andar com Ele, nós não tivemos a experiência de vê-lo, porém, irmãos, nós podemos amar tanto quanto aqueles que andaram com Ele. Nós podemos regozijar com a presença dEle só pelo testemunho do Espírito Santo. Aquilo que Rebeca desfrutou quando Eliezer lhe falava de Isaac. Quando Eliezer tirou aquelas joias e foi colocando nela. E foi dizendo para ela, Abraão, o meu senhor, é um homem muito rico. E ele tem só um filho. E ele deu toda a sua riqueza para o seu filho. Quando Rebeca foi olhando todas aquelas joias, ela foi percebendo quem era Isaac. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Ele está esculpindo a face de Cristo no nosso coração. E é isso que você tem que entender. Essa é a grande glória. Nós não temos o direito, irmãos. Repito isso e creio que disse essa frase desde a primeira reunião. Nós não temos o direito de aceitar a apostasia como uma condição natural para a nossa vida. Nós não podemos aceitar, não podemos permitir, porque Deus tem sido insistente conosco. Deus tem movido tantas situações e circunstâncias para falar ao nosso coração, para nos atrair, para revelar o seu amor, para revelar o seu Filho.
abrindo o céu sobre nós, em muitas situações, situações de lutas, situações de privações, de tribulações, de provações, de angústias, mas Ele está presente em todo o tempo, com o único propósito para dizer o quanto Ele nos ama, porque nós não merecíamos, irmãos. A única coisa que eu sei que eu merecia era passar minha eternidade no inferno, queimando com Satanás. Mas quando eu olho o que Ele fez, o que Ele fez para me salvar, para nos salvar, sabe de quem que eu me lembro, irmãos? Eu me comparo muito com Raabe. Lembra a prostituta de Jericó? Eu me comparo com aquela mulher. Eu digo para vocês que a história de Raabe é uma das mais lindas que eu conheço. Tem muitos irmãos que gostam de ler romance. Eu acho isso uma tolice e perca de tempo. Os melhores romances do mundo estão na palavra de Deus. Tem gente que gosta de Carlos Drummond de Andrade, gosta dessas coisas todas. Irmão, vou falar para vocês, é muita cegueira espiritual por metro quadrado. Digo para vocês, as histórias mais lindas, elas estão na Bíblia. E elas são reais. Você imagina uma prostituta, é só você ler o capítulo 2 e o capítulo 6 do livro de Josué, de Juízes, me perdoe. O capítulo 2 e o capítulo 6 de Juízes. No capítulo 2, é lindo, irmãos, quando os espias, eles vão olhar a terra e eles chegam em Jericó. E eles chegam, sabe onde? É curioso, irmãos. Eles chegam no lugar, no único lugar, com certeza eles não iriam chamar atenção, eles vão para um prostíbulo. E ali no prostíbulo, irmãos, aquela mulher notou algo diferente, aqueles homens, eles não eram clientes. Se você ler todo o capítulo 2 do livro de Juízes, você vai ver que coisa linda. Sabe o que ela diz? Olha o que essa mulher diz. Ela fala assim: eu sei que o vosso Deus é Deus nos céus e na terra. Como é que ela sabia? Sabe onde era o prostíbulo dela? Em cima do muro, das muralhas de Jericó. Aí ela diz assim para eles: eu sei que o vosso Deus é Deus nos céus e na terra. Vocês estão acreditando não, né? Então vamos abrir lá. Vocês vão ver que coisa mais linda, irmãos. Olha o que diz aqui no versículo 11. Quando isso ouvimos, não, vamos ler bem devagar, né, irmãos? Disse Josué, me perdoe. Josué capítulo 2. Por isso vocês não estavam acreditando, né? Vamos lá, Josué capítulo 2. O capítulo 2 e o capítulo 6. Mas vamos ler só esses textos. Olha que coisa linda. Quando ouvimos isso, derreteram-se os nossos corações. É ela que está falando. E não ficou alento em ninguém por vossa causa, porque eles foram ouvir o testemunho de Deus. Aí diz: porque Jeová o vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Está vendo aí? Agora, não é curioso, meus irmãos? Porque no versículo 15 diz que a casa dela residia em cima da muralha. Como que essa mulher ouviu esse testemunho? Como que foi possível? Eu creio que muitos clientes entravam ali e ficavam contando: olha, está vindo um povo aí, marchando. Todos os reinos que estão na frente deles, eles estão varrendo tudo. E eles servem um Deus. E vem uma coluna de nuvem por cima deles. E tem uma arca que vem na frente. E eles vêm marchando. Eu penso que é isso, irmãos. Porque eu olho, onde eu não consigo interpretar, eu vou deduzir pela lógica. Então, quando essa mulher ouviu esse testemunho, o que ela fez? Ela creu. Agora, irmãos, não quero que vocês me condenem. Interprete como você quiser, olhe pelo ângulo que você quiser. Mas o único ângulo que eu olho é que Deus, Ele destruiu uma cidade só para resgatar essa mulher.
Ele fez o que fez com Jericó só para resgatar essa mulher e colocar ela na genealogia do seu filho. Ora, imagine o que ele fez por você e por mim. Imagine o que ele fez por nós. Então, será que ele fez tudo o que ele fez por nós para quê? Para que eu vivesse uma vida medíocre? Para que eu fosse um cristão qualquer? Lembra que Sansão disse para Dalila? Se ele abrisse o seu coração, ele seria um qualquer. Porque a força dele estava na sua consagração, nos seus cabelos. Nós não podemos, irmãos, aceitar a condição de um qualquer. Nós somos o testemunho de Deus na terra. Esse mundo pode estar em trevas, mas escute, ainda há um luzeiro de Deus nesse mundo, e esse luzeiro de Deus é a sua igreja, é a sua casa, é o seu povo. Lembra quando Deus trouxe trevas sobre o Egito? Deus julgou o Egito. Antes de Deus tirar o seu povo do Egito, Ele julgou o Egito. E Deus enviou trevas. E a Bíblia diz que havia trevas sobre todo o Egito, porém, havia luz na casa do povo de Deus. Da mesma forma, irmãos, nós estamos vendo a degradação moral, política, social, cultural, em todos os sentidos desse mundo, mas há algo que ainda não está degradado, é a igreja gloriosa, é a noiva, é a esposa de Cristo. As instituições, essa cristandade institucional pode estar degradada, mas nós não estamos. Ainda há zelo de Deus no nosso coração, ainda há fome de Deus, ainda há sede de Deus, ainda há uma busca por Deus, ainda há um povo que está aqui esperando o grande avivamento final, que vai preparar a igreja para se encontrar com o seu Senhor Jesus Cristo. Escute isso. Então nós não podemos achar que essa oração do nosso Senhor Jesus, ela é uma oração qualquer. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, João 1,18, Ele está no seio do Pai, no lugar mais profundo do Pai. É este lugar, o seio do Pai, que Ele abriu um vivo e novo caminho para nós entrar. Você pode entrar, irmão. Você pode se achegar confiadamente ao trono da graça. Lembre-se, você está sentado com Cristo nos lugares celestiais. Você pode ter esse desfrute. Saia dessa pobreza espiritual, saia dessa mediocridade espiritual. Saia. Deixa de ser um esposo medíocre, deixa de ser uma esposa medíocre. Não permita viver em relacionamentos doentios. Comece a viver a plenitude de Cristo na sua vida e tudo vai se transformar ao seu redor. Comece a ser um instrumento de Deus no seu trabalho, na sua escola, na sua família. Passe a ser um referencial de Deus nesta hora, de tantos conflitos, de tantas angústias, de tantas ansiedades, desesperos, suicídios, imoralidades, fracassos, destruições conjugais. Comece a ser um oásis de Deus nessa terra. Você precisa ter essa consciência. Não se conforme em ser um cristão medíocre. Moça, rapaz, não se conforme. Ouse ser como Daniel. Veja as propostas que Satanás tem feito a você. Veja quantas propostas indecentes, perversas, você tem sofrido, quantos assédios malignos têm vindo à sua mente. Lembre-se que sua vida é um sacrifício vivo, santo e agradável. É esse sacrifício vivo, santo e agradável, que é o seu corpo, que é o culto a Deus, que vai te habilitar a ter uma mente transformada, uma mente renovada, e você não vai estar e nem entrar em conformidade com os padrões desse mundo. Ouça isso, moça, rapaz. Sejamos atentos ao que o Espírito está dizendo aqui nesta hora. Então, meus irmãos e irmãs, vamos considerar alguns pontos aqui para terminar. O que significa ver a glória de Deus? O que significa, dentro desta exposição,
cristológica, ver a glória de Deus. Significa cultivar uma vida de intimidade com Ele. Você tem intimidade com Deus? Esse era o segredo de Moisés. O segredo de Moisés era a intimidade espiritual. Digo para vocês, cristãos que não avançarem na disciplina da intimidade espiritual com Deus, não suportarão, não resistirão esses dias. Serão tomados, serão como que engolfados por uma igreja anticristo. Deixa eu dizer algo para vocês e falo isso com muita seriedade, com muito temor. Existe hoje uma igreja anticristo que já está sendo formada. Uma igreja anticristo. E esta igreja anticristo, esta igreja antropocêntrica, essa igreja que não tem compromisso com o verdadeiro evangelho, essa igreja já existe hoje. Ela não está esperando a vinda de Cristo, ela está esperando o anticristo. É uma igreja mundana, caracterizada por uma fé religiosa, que é um sinônimo de incredulidade. Esta igreja não está em conexão com os movimentos celestiais. Eu digo para vocês, sabe qual é o assunto principal do coração de Deus agora? Acredito não ser novidade para você. O assunto principal, fundamental do coração de Deus agora é a volta do seu filho. É isso que está no coração de Deus agora, é o retorno do seu filho para nós. Se isso não está no seu coração, você está na comunidade errada. Na igreja anticristo, não. A igreja anticristo está pregando a doutrina da prosperidade. A igreja anticristo está ensinando os seus fiéis a aprofundar as suas raízes nessa terra, a colocar suas esperanças em homens, em partidos políticos, em governos. A igreja anticristo acredita que esse país vai virar a Suíça, da América do Sul. Essa é a igreja anticristo. Mas eu digo para você, a igreja cristocêntrica, que está comprometida com a mente de Deus, com o propósito presente de Deus agora, ela não tem suas raízes nessa terra, é como o trigo, suas raízes estão se soltando, só está esperando a hora da colheita. A igreja cristocêntrica, esta igreja que se tornará a igreja gloriosa, a noiva, a esposa do Cordeiro, o seu coração já está sendo arrebatado para os céus. Antes de sermos arrebatados deste mundo, Cristo já terá arrebatado os nossos afetos. Então digo isso para vocês. Se houver mais algum movimento aí, de distração, seja político, seja cultural, seja social, não entre, não vá. Mesmo que todos digam assim, mas todo mundo está indo, você não é todo mundo. Você não é todo o mundo, você é todo Cristo. Cristo é tudo para você, Cristo é tudo em você. Você não anda conforme todo o mundo, você anda segundo o padrão celestial. Você anda segundo os movimentos celestiais. Então, queridos irmãos e irmãs, a glória de Deus é uma questão de intimidade. Isso é muito importante. Aonde eu estou? Essa frase indica intimidade. Há um outro ponto. Como que nós podemos definir glória? Na verdade, essa é uma das palavras mais profundas, porque Deus não pode ser definido pela linguagem humana. Se nós pudéssemos definir Deus, nós definiríamos a sua glória. Deus não pode ser definido pela linguagem humana, tampouco a sua glória, porque Deus e a sua glória será sempre maior do que as nossas expressões. Mas uma coisa é certa, nós não temos como definir essa glória, mas hoje nós podemos fazer parte dessa glória, hoje nós podemos desfrutar dessa glória. Meus irmãos e irmãs, escute, nunca vamos experimentar um avivamento, se Deus não recuperar o lugar da sua satisfação e da sua glória entre nós. Eu vou repetir isso, nós não podemos aceitar essa anomalia espiritual como uma condição normal. Nós temos que transpor isso
E temos que crer também que esse evangelho da glória do Deus feliz significa a recuperação total e absoluta da sua satisfação entre nós. E eu preciso te dizer, o trabalho do Espírito Santo agora, e posso dizer aqui, me atrevo a dizer que neste tempo, nesses dias que nós estamos aqui, o Senhor nos trouxe aqui para falar face a face, para dizer para mim e para você, que é o seu desejo recuperar em nós, de maneira pessoal e de maneira congregacional, recuperar a sua satisfação, o lugar da sua glória na nossa vida, porque é isso que trará este grande avivamento que tanto esperamos. Escute isso, meus irmãos e irmãs. Quando você estuda a palavra glória, essa palavra na Bíblia é uma palavra cheia de transbordamento, é uma palavra que fala de esplendor extravagante. É uma palavra que fala de transbordamento. E é aqui que muitas vezes encontramos as crises, porque não temos vivido isso. Temos dificuldade. Mas eu digo, irmãos, e repito, e me desculpe por ser tão repetitivo, mas a didática diz que a repetição é a quintessência do ensino, então não fique chateado eu repetir mais uma vez. Nós sofremos da síndrome do paralítico de Betesda. Nós temos que parar com isso. Nós temos que crer sim, que o Senhor vai fazer algo na nossa vida. Que antes da volta do seu filho, nós vamos ter uma experiência profunda de transbordamento extravagante da glória de Deus. Eu acredito sim, irmãos. Eu acredito que esse grande mover de Deus que se dará nas nossas vidas, vai atingir os nossos casamentos, vai atingir os nossos filhos, vai haver conversões de cônjuges, de familiares. Eu creio que assim como aconteceu com Raabe, quando os espias saíram e ela disseram, e agora, o que vai acontecer? Eles disseram, pegue uma fita vermelha de escarlate e coloque na janela da sua casa. A Bíblia diz, irmãos, que toda a muralha de Jericó caiu, mas teve um lugar que não caiu, aonde estava a casa dela. A casa de Raabe estava cheia dos seus familiares. E eu creio que esse transbordamento extravagante do poder de Deus, da glória de Deus, nesses últimos tempos, que será a recuperação final da satisfação de Deus no meio do seu povo, isso vai trazer um grande mover, que vai contagiar todas as pessoas que estão ao nosso lado. Lembra aquele texto de Eclesiastes capítulo 11? Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Você semeou pão na sua casa, você semeou o evangelho no seu trabalho, você tem intercedido pelo seu cônjuge, você tem intercedido pelos seus filhos, pois creia que um dia o Senhor vai trazer a resposta das suas orações. E esse avivamento tem a ver com isso. Nós temos que crer que a glória de Deus tem a ver com esse transbordamento de esplendor e extravagante da presença de Deus nas nossas vidas. Creia nisso. Isso vai marcar a presença de Deus entre nós. Há um ponto ainda que nós temos que entender, irmãos, é a reverência que Deus nutre por si mesmo. Deus nutre uma reverência suprema por si mesmo. E é por causa dessa reverência, irmãos, que Ele empenhou o seu nome. Ele empenhou o seu nome. Ele não vai falhar. Então nós não podemos aceitar isso, irmãos. A apostasia, o opróbrio, porque Deus, Ele vela pelo seu nome, Ele vela pela sua palavra. E Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Eu sei que tem pais, mães, que estão sofrendo nessa hora pelos seus filhos, cônjuges, sofrendo pelo seu esposo, pela sua esposa. Creia, confie no Senhor, Ele salvará a tua casa. O que o Senhor nos chama hoje, irmãos, é para ter uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé triunfante, uma fé de um povo que não desiste, não desista. Meus irmãos, eu quero dizer algo para vocês, não desista, não desista, não permita o desânimo, porque você não tem visto a resposta nas suas orações.
Lembre-se que a primeira e a suprema resposta que Deus nos dá nas nossas orações é Ele mesmo. Como disse o irmão do passado, se Deus não responder nenhuma das minhas orações, eu ainda estarei satisfeito com Ele. Eu posso não ter tido a resposta do que eu pedi, mas eu pude ganhá-lo. O que Deus espera de nós nesta hora é que nós não tenhamos uma fé vacilante, é que não sejamos tomados pelo desânimo. E eu quero encerrar todo este assunto, irmãos, lendo para vocês uma passagem muito importante aqui em Lucas, Evangelho de Lucas, o capítulo 18. É uma parábola muito importante, a parábola do juízo iníquo. Vocês sabem muito bem que esses títulos, eles são dados pelos tradutores, pelas editoras. Eles não são inspirados. Então, na verdade, Jesus não contou a parábola do juiz iníquo, é que na parábola de Jesus havia um juiz iníquo. Mas esta parábola é para falar sobre o triunfo da fé. O triunfo da fé. Essa parábola, eu vou dizer rapidamente, é a parábola de uma viúva, que ela tinha uma causa, e ela pleiteava a sua causa. Porém, ela estava diante de um juiz corrupto e iníquo. E ela insistiu, mesmo sabendo que aquele juiz era corrupto, ela insistiu, até que ele julgou sua causa. Mas olhe bem, versículo 1. Propôs-lhes uma parábola, para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Esse é o assunto da parábola. Só que aqui eu vou precisar fazer uma aplicação. Está vendo essa palavra desanimar? Essa palavra ela tem uma transliteração lá em Daniel, capítulo 7, versículo 25. Quando fala sobre a vinda do anticristo. É uma palavra única, é um termo único que existe em todo o Velho Testamento, que está ali. Desgastar, consumir. Quando diz que quando o anticristo vier, ele vai desgastar os santos. Eu quero falar algo para vocês. Hoje, irmãos, Satanás está fazendo uma obra sutil, silenciosa, terrivelmente poderosa, que tem trazido muito desânimo e desgaste mental e espiritual no povo de Deus. Isso tem produzido frieza, isso tem produzido uma frustração espiritual. E pode ser que nessa noite, aqui neste lugar, existam muitas pessoas que estão desanimadas e frustradas espiritualmente falando. Muitas pessoas. E aqui está uma palavra, desgastar. Lembre-se que eu repeti algumas vezes que o sistema do anticristo e o espírito do anticristo, toda essa plataforma que compreende o espírito do anticristo e todo o sistema governamental do anticristo, essa plataforma já está completamente construída. Já está pronto, tudo isso já está pronto. Não adianta você contra-argumentar, já está tudo pronto. Só está faltando ele. Mas nós não estamos esperando ele. Nós não estamos ocupados com ele, nós estamos esperando Cristo. E nós estamos ocupados com Cristo. Mas é importante citar isso hoje. E nessa plataforma, e por meio desse espírito, ele tem procurado desanimar. Mas Jesus contou uma parábola. E olha o final dessa parábola, por favor. No versículo 8 está assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, muitos irmãos já leram esse texto e interpretaram aí. É aquele problema que a gente tem, pega o texto sem contexto e cria um pretexto, e a gente cita, está vendo, irmão? Está vendo tanto que é difícil? Para justificar a apostasia. Para dizer sobre, olha, irmão, sabe por que o povo de Deus está frio? Porque a Bíblia diz, quando o Filho do Homem vier, porventura vai achar fé na terra? Como dissesse, quando o Filho do Homem vier, só vai achar gente desviada. Isso não é verdade, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, quando ele vier, ele vai buscar e encontrar pessoas como essa mulher, que vai orar e não vai desanimar. Vai encontrar uma fé como dessa viúva,
mesmo diante de toda iniquidade, de toda perversidade, de todo principado, de toda potestade, diante de todos os dominadores deste mundo tenebroso, diante das hostes espirituais da maldade, eles não vão desanimar. O Senhor espera encontrar nesse tempo homens e mulheres como esta viúva, mesmo sendo uma viúva, impotente aparentemente, desprotegida porque não tinha seu esposo, enfrentando dificuldade cultural por sua mulher viúva, mesmo com tudo contra ela, ela não desanimou. E a palavra do Senhor para nós é que esteja tudo contra você, principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade, tudo, não desanime, que a fé alimentada pela palavra de Deus no seu coração mostre o triunfo da vitória de Cristo sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que este seja um encorajamento para nós hoje. Podemos sim desfrutar da glória de Deus. Amém? Podemos ver hoje a face de Deus por meio do Espírito Santo no nosso espírito. Amém? Glórias a Deus, porque diferentemente de Moisés, nós podemos ver a glória de Deus. Sabe por quê? Porque a glória de Deus habita dentro de nós. A glória de Deus habita dentro de você. Então, meus irmãos, nós podemos dizer com toda ousadia, esse lugar aqui está cheio da glória de Deus. Você pode dizer que a sua vida é uma vida cheia da glória de Deus, sim. Não fique crendo nas mentiras de Satanás. Não fique crendo. Olhe para o exemplo dessa viúva. Talvez você se assemelhe a ela. Você deve encontrar, depois daquela porta ali, você deve ter tantas coisas que se indispõem contra você. Tantas resistências, tantas dificuldades. O desânimo, a tristeza de saber que vou voltar para um lar infeliz, para um casamento doente, para as dificuldades na escola, na faculdade, para os assédios, para as tentações. Deixa eu te dizer uma coisa, lembre-se que você não é um qualquer. Lembre-se, você não é um qualquer. Lembre-se, Satanás veio para te desgastar, ele está trabalhando hoje com todas as suas forças e sutilezas, para nos desgastar, para nos esmorecer, desanimar. Não aceite. O Senhor está aqui, e Ele quer trazer uma renovação para a sua vida. Ele quer te renovar nesta noite. Ele quer restaurar a alegria da salvação no teu coração. Ele quer restaurar a tua vida. Ele quer levar você a restaurar o altar da sua intimidade com Ele. Ele quer restaurar na tua vida o lugar do tabernáculo espiritual que você tem corrompido, com imoralidades, com perversidades, com pornografia, com tantas coisas ruins. Mas a palavra de Deus hoje, permita que ela entre e possa fazer uma limpeza no teu coração. O sangue de Cristo Jesus, Ele veio para te purificar de todos os pecados. Ele já te comprou, Ele já te perdoou e Ele atua hoje para te purificar. Permita isso nessa noite. Não saia daqui conforme você entrou. Você vai encontrar, sim, dificuldade no seu casamento, no seu lar. Você vai encontrar tantas oposições na faculdade, na escola, no trabalho. Mas agora com o coração cheio de Cristo. Com uma vida cristã renovada. Agora sim, você vai voltar diferente. Agora você vai voltar e Satanás será envergonhado na tua vida, para a glória de Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Ó Senhor, como somos gratos ao Senhor por esse momento. Te bendizemos, Senhor, por nos falar de uma maneira tão especial ao nosso coração. Te louvamos, Senhor, por se revelar de maneira tão especial na tua palavra a nós. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos força para apropriarmos da tua palavra nesta hora.
Dá-nos força, Senhor, para crermos na Tua palavra, para que ela seja vida dentro de nós, para que ela traga a cura que precisamos, a libertação que precisamos, para que ela traga renovo espiritual na minha vida, para que ela venha nos tirar dessa decadência, dessa frieza, dessa apostasia. Senhor, ajude este homem nesta hora, ajude esta mulher nesta hora, ajude esse jovem, ajude esta moça, que tem sofrido tantos assédios na mente. Senhor, nós repreendemos toda obra de Satanás na vida deles agora. Vem com o poder da Tua presença, vem com a glória da Tua face, vem por meio do Teu Espírito Santo, traga um renovo espiritual sobre essas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.